Há algo profundamente fascinante e intrigante nas histórias de transtornos mentais e identidades múltiplas. Neste vídeo, mergulharemos no mundo de Giovanna Blasi, uma jovem com transtorno dissociativo de identidade, TDI, cuja vida se assemelha a uma trama de filme de suspense, mas é uma realidade inegável. Oi, eu tenho TDI. Vou fazer igual a Giovanna agora. Oi, eu tenho TDI. Vou fazer igual a Giovanna agora. Oi, gente, tudo bem? Prazer, eu sou a Ariel. E nós temos transtorno dissociativo de identidade. Hoje a gente trouxe a nossa mãe aqui pra contar um pouquinho de como é conviver com uma pessoa que tem TDI e como ela lida com as identidades. Fala, mãe. Bom dia. Lidar com a Giovanna, com a Ariel, com a Linda, com todos eles, que são 18, pra mim foi difícil pra entender, né? Mas depois que eu entendi, tem sido uma descoberta todos os dias. O mais importante é eles terem, assim, uma rede de apoio, não só na parte da saúde mental, mas também da família, né? Que procure entender essa diferença, porque isso não é uma doença. Isso é um cérebro divergente, que se fragmenta por 1000 razões, cada um tem a sua, né? Guardadinha dentro de si. E dentro dessas razões, a gente procura trabalhar os sentimentos, as emoções, as vontades, e cada um tem a sua personalidade individual. Basta o sistema saber controlar tudo isso para todas as atividades. Não é um problema, não é um peso, não é ruim. Bom, eu só queria pedir aos pais e mães dos sistemas que tem por aí, que eles possam acolher com amor os seus filhos, que isso não é doença, isso não é loucura, isso não é obsessão espiritual, nada disso. Porque tudo isso eu investiguei, eu estudo, e junto com a Giovanna e os demais filhos que ela criou para mim, eu procuro dar qualidade de vida para ela, com bem-estar, tranquilidade. O ambiente harmônico, o ambiente acolhedor, a vida mais tranquila é o que garante a saúde para a vida deles, né? Em todos os sentidos. E esse é o papel da gente, é colocar eles em lugares que eles possam ter harmonia e ensinar isso, porque a gente não é eterna. Minha maior preocupação é ela entender que ela precisa manter essa harmonia, esse equilíbrio, a saúde mental dela, e porque eu não sou eterna e um dia ela vai ter que cuidar de tudo isso sozinha. Então, é isso. Gente, lembrando que o TDI é um transtorno sério e precisa de... Meu Deus, não consigo falar. Com remédio. Precisa de medicação, precisa de acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Pra chegar no controle que a Giovanna tem hoje sobre o TDI, exigiu muito de uma rede de apoio enorme e muitos médicos, psicólogos, medicação, neuropsicólogo, muita gente participou desse controle, tá? Então, se vocês tiverem suspeita de TDI, procurem um médico. Um beijo, até a próxima. Para que podemos entender melhor, é importante entender a diferença entre a ficção cinematográfica e a realidade. O filme Fragmentado, dirigido por M. Night Shyamalan, é uma das mais conhecidas representações fictícias de transtornos dissociativos. No entanto, ele se baseia em conceitos dramáticos e amplamente exagerados para criar uma experiência cinematográfica. Tomando o famoso templo de Gangra. Nós fomos injustiçados por essa aliança, essa horda de Patrícia, Dennis e o menino. Os atos deles não nos representam. Eles são... Ai, calma aí, gente, espera um pouco. Ah, minha linda. Eles tomaram o controle da luz de mim, mas o grupo já vai dar um jeito nisso. Meu amor, meu nome é Perry. Você não devia ter usado uma... Quase pegaram a gente. Para, Hedwig! Mas eles tinham razão. Olha só você. Tá morrendo de medo da gente. O Dennis e a senhorita Patrícia estão no comando por minha causa. Eu vou dar a luz pra eles agora. Ninguém mais vai poder zombar de mim, entendeu? Nunca mais. Obrigado. Kevin está dormindo. Fizemos ele dormir bem. Pode chamar o nome dele o quanto quiser, querida, mas ele não vai. A fera compartilhou conosco seu sonho de um grupo maior para sustentá-lo. O personagem central, interpretado brilhantemente por James McAvoy, é uma representação dramática e sensacionalista de alguém com múltiplas personalidades. No entanto, a realidade do TDI é muito mais complexa e sutil do que a maioria das pessoas imagina. A diferença entre a ficção e a realidade. No caso de Giovanna, as identidades dissociativas não são violentas, mas sim formas de enfrentar traumas passados. Além disso, o filme não captura adequadamente a complexidade do tratamento e o apoio necessários para pessoas com TDI. O tratamento do transtorno dissociativo de identidade envolve cuidados de suporte, incluindo tratamento medicamentoso para sintomas associados, como depressão, ansiedade e impulsividade. No entanto, é importante destacar que os medicamentos não aliviam diretamente a dissociação em si. A terapia é o pilar principal do tratamento, visando a integração a longo prazo dos estados de identidade, quando possível. Para aqueles que não podem ou não desejam buscar a integração, o tratamento se concentra em facilitar a cooperação e colaboração entre as identidades, reduzindo os sintomas. Começa priorizando a estabilidade e a segurança dos pacientes, antes de explorar experiências traumáticas e identidades problemáticas. Alguns pacientes podem se beneficiar de hospitalização para receber suporte contínuo enquanto abordam memórias dolorosas. Terapeutas podem usar hipnose para facilitar a comunicação e estabilização entre as identidades.
À medida que as razões para as dissociações são trabalhadas, a terapia avança para a reintegração, buscando integrar e reabilitar as identidades alternativas, os relacionamentos e o funcionamento social do paciente. Essa fase da terapia pode envolver a revisão de uma variedade de eventos, traumas e emoções, de forma a ajudar o paciente a fazer sentido das experiências vividas e superar a dor ligada a elas. A terapia também lida com reações de transferência complexas e possíveis receios de revitimização, permitindo discussões abertas e compreensíveis sobre esses sentimentos durante o processo terapêutico. O transtorno dissociativo de identidade muitas vezes encontra suas raízes no trauma infantil avassalador, onde partes da identidade que deveriam se integrar permanecem separadas. Em contraste com o desenvolvimento típico da identidade, que se torna complexa e coesa, crianças gravemente maltratadas podem experimentar uma fragmentação de percepções e emoções, muitas vezes devido a comportamentos inconsistentes dos cuidadores. Essas pessoas apresentam alta suscetibilidade à hipnose e dissociação, revelando uma capacidade de desconectar memórias, percepções e identidades da consciência em testes padronizados. O transtorno dissociativo de identidade é marcado por uma série de sintomas distintos, que se manifestam de formas intrigantes. As identidades múltiplas podem surgir de duas maneiras. Na forma de possessão, onde diferentes personas assumem o controle de uma pessoa, frequentemente associadas a figuras sobrenaturais, ou na forma de não possessão, onde as identidades se escondem por trás de uma sensação de despersonalização, fazendo os pacientes se sentirem como observadores de suas próprias vidas. A amnésia dissociativa também é prevalente, com lacunas na memória e descobertas surpreendentes do que fizeram sem se lembrar. Esses sintomas, frequentemente mal compreendidos, podem ser acompanhados por alucinações, depressão, ansiedade, abuso de substâncias e muito mais, tornando a vida daqueles afetados por esse transtorno verdadeiramente complexa e desafiadora. O TDI apresenta uma ampla variação em seu comprometimento, desde casos em que o funcionamento é minimamente afetado até situações em que os sintomas se entrelaçam com outros transtornos mentais, tornando o tratamento mais complexo e demorado. O tratamento visa melhorar o funcionamento e, em alguns casos, buscar a reintegração, mas pode variar significativamente em termos de duração e sucesso. Aqueles com sintomas mais graves de transtornos coexistentes, que frequentemente enfrentam desafios adicionais devido a ligações emocionais com seus abusadores. Você conhece algum outro caso de TDI? O que você faria se tivesse alguém em sua vida com esse transtorno? Bem, neste vídeo abordamos os principais tópicos importantes desse caso raro que pode afetar cerca de 1,5% da população.